mês de dezembro marca o início da campanha de conscientização sobre o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Em Sinop, cerca de 142 novos casos de HIV foram registrados de janeiro a novembro deste ano. A maioria dos diagnósticos são de homens e, dentro do registro total, 18 mulheres estavam gestantes quando descobriram a doença. Quando a gente olha o número de casos novos de HIV no nosso município, a gente percebe que ele tem mantido uma constante com um número importante que não pode ser desprezado, né? E a gente tem visto que a cada ano o número de casos tem aumentado. Por ter muita gente viajando, muita gente chegando, acaba tendo um número de diagnósticos maior. É importante lembrar que para cada paciente que a gente tem um diagnóstico, a gente tem uma estimativa de pelo menos 3 ou 4 que não saibam da doença. E é isso que preocupa a gente, quando a gente começa a ter um número, que como a gente tem esse ano diagnosticado, de aproximadamente 140 pessoas neste ano. Então eu sei que pelo menos mais 400 talvez estejam com a doença e não saibam da doença. Ao contrário de outras doenças e infecções sexualmente transmissíveis, o HIV é silencioso, mas os principais sintomas podem incluir febre alta constante, cansaço excessivo, perda de peso rápida, manchas na boca e na língua e úlceras crônicas. Para o infectologista, o diagnóstico precoce garante que o paciente tenha qualidade de vida ao conviver com a doença, que não tem cura. E é importante as pessoas estarem fazendo a testagem justamente para saber do diagnóstico, né? Eu só consigo afirmar se eu tenho ou não a doença se eu fizer o exame. E é importante também lembrar que a doença já perdeu aquele estigma de que todo mundo que tinha HIV iria morrer, né? Era fadado, fechado um diagnóstico de morte. Hoje, pelo contrário, os pacientes com a doença, quando bem tratados, bem aderidos, eles têm uma qualidade de vida muito melhor, eu falo, do que os que não têm, porque eles acabam controlando a sua saúde melhor, tendo hábitos mais saudáveis. Isso a gente observa, uma melhora na qualidade de vida desses pacientes, e aí a expectativa de vida também aumenta, tendo em vista que eles melhoram a forma como eles lidam no seu dia a dia. O tratamento de HIV pode ser feito na rede pública de saúde de maneira totalmente gratuita, com o uso de medicamentos que irão manter a carga viral da doença sob controle, evitando que o paciente desenvolva a AIDS, doença causada pelo vírus do HIV e que provoca danos ao sistema imunológico. A infecção pode ocorrer de diversas formas, sendo a principal delas o contato sexual desprotegido. Formas de evitar o contágio. A principal é o uso do preservativo na relação sexual esporádica, né, que a pessoa não tem controle, não sabe com quem é, enfim, naquela relação que não tem um contato. Existe a profilaxia para pós-exposição, então, tive uma situação de exposição, não sei se vou pegar ou não a doença, quero tomar o medicamento para não pegar a doença. A gente consegue. Ou eu tenho como fazer a profilaxia pré-exposição, eu uso o medicamento todo dia para evitar que eu adquira o HIV. É lógico, isso não vai evitar outras infecções sexualmente transmissíveis, mas a gente consegue hoje no HIV ter esse controle importante. O HIV, quando diagnosticado e tratado adequadamente, ele não tem problema para a vida da pessoa. Agora, quando o paciente não faz a testagem, não descobre e quando ele vai saber da doença, a doença já está em fase avançada, realmente esses casos, graças a Deus, número menor, porque a gente tem trabalhado na questão do diagnóstico, mas quando esses pacientes chegam em fase muito avançada e às vezes não tem o que fazer.